Você sabe qual a importância da memória e do esquecimento para Nietzsche e qual a relação que isso tem com a psicanálise? Bom, já vamos começar falando da obra de Nietzsche, que é a Genealogia da Moral, uma obra incrível. Você que é apaixonado por filosofia precisa ler. E se você já leu, vamos debater um pouquinho mais e mergulhar no conceito de memória e de esquecimento para Nietzsche e fazer essa conexão com a psicanálise. Porque Nietzsche vai se aproximar muito, na verdade, daquilo que Freud depois veio nos explicar com relação ao papel do inconsciente, ao papel dos mecanismos de defesa e como que Nietzsche nos propõe. Primeiro, Nietzsche ele se assemelha muito com a ideia de Thomas Hobbes. Lembra o contratualista que eu falei em alguns vídeos atrás, que se você não assistiu do iluminismo, do fato social, você pode assistir aqui. Então, Nietzsche ele se assemelha com Thomas Hobbes na ideia de que o ser humano, em essência, ele é ruim. O ser humano, em essência, ele é egoísta. Será que isso é verdade? Será que não vale a pena a gente também poder debater e proporcionar aqui um debate entre os contratualistas? Porque Rousseau depois vai nos propor que o homem é bom, mas a sociedade o corrompe. E o que é esse corrompe? É uma questão ética e uma questão moral, que é onde entra a principal ideia de Nietzsche. Por isso que esses vídeos filosóficos sempre servem para a gente poder fazer uma provocação. Então vamos lá. Para Nietzsche, como ele se assemelha a Hobbes em acreditar que a essência do ser humano é egoísta, Nietzsche diz que a memória ela vem como uma forma de nos lembrar algo para não sermos punidos. Nietzsche ele dá um exemplo bem raso, mas que você pode pensar aí de algo mais profundo, como por exemplo a dívida. Se eu me comprometo a fazer algo, se eu faço uma promessa com alguém e eu não cumpro a minha parte da promessa, eu sou punido por isso, de várias formas. Formas pesadas, formas leves. Então eu preciso da minha memória para eu não me esquecer de cumprir a minha parte. Nietzsche ele está focando bem nessa questão do por que lembrar e para que lembrar. Como seria uma sociedade se não houvesse a memória? Nietzsche ele vai pontuar e vai bater que a memória e a promessa fazem parte desse tipo de contrato social de Hobbes, percebe? Ou seja, para Nietzsche, a memória e as promessas elas estão vinculadas a dor. É realmente uma questão de sobrevivência para Nietzsche. Eu preciso lembrar para sobreviver. Agora vamos pensar um recorte do que isso tem a ver com a construção moral. Lembrando que a moral é o eu segue a construção do eu. A moral começa e termina em mim. Eu não dependo do coletivo para ser ou não ser moral. Essa é uma das definições do que seria uma vida moral. Então Nietzsche diz que dentro dessa construção moral não existe esse eu comigo mesmo, sempre no coletivo. Senão nós não conseguiríamos viver, agir em harmonia. Então a memória ela faz parte nessa atuação dessa melhor convivência. Agora, existe essa questão do esquecimento para Nietzsche. Lembra que eu falei a importância da memória e a importância do esquecimento? Por quê? O Nietzsche ele faz uma analogia que a nossa mente é como se fosse um sistema digestivo. A gente vai se alimentar dos alimentos ali, alguns saudáveis, outros não, uns mais ou menos. A nossa vida intelectual para Nietzsche, as nossas experiências de vida é a mesma coisa. É como se fosse esse alimento. Então algumas a gente vai preservar e outras a gente vai esquecer para Nietzsche de forma orgânica. E isso não é muito os mecanismos de defesa, isso não é muito o inconsciente. Imagina se nós lembrássemos de tudo o tempo todo. O inconsciente ele cumpre esse papel fundamental para nós. Para Nietzsche também, lembrando que Nietzsche e Freud por alguns anos foram contemporâneos, então é muito interessante a gente poder pensar nessa relação. E até me lembrei aqui do Santo Agostinho, que falava que a nossa mente possuía um termo que eu acho bem sofisticado, bem lindo, uma espécie de palácio mental, um palácio das memórias. Então esse palácio das memórias seria talvez esse organismo, digestivo
que o Nietzsche nos propõe, esse inconsciente de Freud dentro dos mecanismos de defesa, para a gente poder, claro, na medida do autoconhecimento, da terapia, enfim, você buscar formas de cada vez mais estar no controle daquilo que você lembra, né, principalmente daquilo que você busca nas suas raízes lá, lembrar que afinal o papel da psicanálise é esse, da voz a esse inconsciente também, resgatar de lá algo que está, como é que a gente pode dizer assim, mascarado, deslocado, sublimado, enfim, a gente pode mergulhar na psicanálise aí, mas fica a provocação, fica aí essa cutucada para você mergulhar mais nesse conceito que é incrível da memória do esquecimento para Nietzsche, e sempre aqui de classic poder fazer essa união com Freud e com a psicanálise. Bom, espero que você tenha curtido esse vídeo, e uma frase filosófica que eu gosto muito é: a gente às vezes esquece o que tem que lembrar, lembra o que tem que esquecer, mas aí dentro da nossa jornada a gente busca cada vez ser mais consciente disso. Sábio é aquele que reconhece o tamanho da sua ignorância. Vamos em frente. Se você gostou, já se inscreve no canal, já comenta outro filósofo, outro psicanalista, enfim, outros temas aí pra gente poder abordar aqui, fazer sempre essa relação, essa simbiose incrível intelectual, disciplina, rotina e fé. Se inscreva no canal. Valeu!